Olá, pessoal. Bom, eu vou fazer essa aula uma revisão, né, pelos exercícios que vocês desenvolveram. Eu vi algumas necessidades, alguns pontos para ser levantados e esclarecidos, melhor esclarecidos. Então, eu vou falar hoje sobre, nessa aula, sobre a abordagem dos sistemas, né? Os sistemas, a abordagem dos sistemas foi um divisor de águas da teoria da administração, porque até então a administração ela é estudada mais dentro da empresa, dentro da organização, né? E na teoria dos sistemas ela mostra que a organização não depende só o interno, mas ela é influenciada diretamente pelo externo. Por isso que a gente fala que, no caso, a empresa ela é um sistema aberto e não fechado, que muitos, até então se pensava, não, ela é fechada, por que ela não pode ser fechada? Porque ela simplesmente interage com o meio ambiente o tempo todo, né? Ela não precisa de entradas, de insumos, matéria-prima, informação, tecnologia, ela tira da onde? Ela tira do externo, ela processa isso e depois ela devolve para o ambiente externo o seu produto, o seu serviço, né? Então, até porque a organização só existe porque existe um mercado. Sendo ela lucrativa ou não, ela está fazendo para alguém, e esse alguém está no externo, não está no interno, né? Então, ela é um sistema aberto, sempre. E aí tem alguns pontos ali, então vamos falar um pouquinho sobre entropia, que é a tendência de estragar, né? Então, tem um exemplo lá de máquinas, que tu vai usando uma máquina e a tendência dela aqui é de estragar, de se degradar, né? Ela precisa de uma manutenção, se tu quer continuar funcionando, precisa de uma manutenção, né? Então, tu vai fazer uma correção, né? O corpo humano é a mesma coisa. Se a gente for pensar, o corpo humano, ela entra em entropia, né? Um dia a gente vai morrer. Todos vamos morrer. Então, a nossa tendência é a gente cresce e entra em entropia, né? Que é a nossa tendência a estragar. Só que daí tu entra na hemostase. Hemostase, que é o quê? Que é essa reação ao fato da entropia. No caso do corpo humano, nós temos os nossos anticorpos, vamos supor, se a gente se corta, por que não infecciona? Porque os anticorpos estão lá combatendo, até cicatrizar, né? Então, o nosso corpo já faz isso. Às vezes a gente come uma coisa ruim que faz mal, mas o corpo está lá lutando para se recuperar. Se a gente se voltar para a organização, existe a homeostase? Existe, mas só vai existir se houver uma ação, né? Uma ação dos gestores, de quem está gerenciando, quem está gerindo aquilo ali. Senão ela só vai entrar em entropia, né? Ela não, vamos supor, se estraga uma máquina, se chega a esse ponto, se ninguém arrumar, ela vai ficar ali. Quer dizer, ela tem que ter uma ação, ela não é automática, ninguém faz automático dentro da organização, né? Daí, até tem um exemplo, que nessa hemostase, por exemplo, assim, uma vez eu visitei uma fábrica de queijo, e eles contrataram um queijeiro, um mestre queijeiro de uma grande empresa, e ele que estava desenvolvendo tudo e tal, e a empresa estava crescendo, e realmente o cara entendia da coisa, certo? Mas o que que vai acontecer com o tempo, se não houver homeostase? Vai acontecer uma entropia, porque essa pessoa, vamos supor que eu não estou falando de máquina, agora eu estou falando de pessoas, essa pessoa fatalmente um dia vai parar de trabalhar. E o que que a empresa vai fazer sem aquela pessoa?
vai entrar em entropia, ninguém vai saber fazer, ou controlar, ou não sei o quê. Por isso que você tem que fazer a gestão do conhecimento, que é aquela aula lá de novas abordagens da administração. E quem toma essa ação? Né? Os gestores, os administradores, que têm que pensar, né? Que eu tenho que fazer uma noção. Opa, se esse sair, quem é que vai ficar no lugar? Quem é que já entende do assunto? Quem é que sabe? Né? Então, isso também. Então, não é só a estrutura física, mas a gestão do conhecimento também. Ela entra em entropia se não houver uma hemostase, que é uma ação dentro da organização, não é automática. Ela tem que ser pensada, ela tem que agir. Aí nós temos fronteiras ou limites, que eu coloquei essa questão lá no estudo de caso da Walmart, e muita gente se equivocou. Já diz, ó, fronteiras ou limites. Então, essas fronteiras é para limitar, é para interagir ou é para barrar? É para limitar. Por quê? Porque são fronteiras, é assim, ó, até aqui tu vai. É claro que no caso da Walmart, ela permitiu que um fornecedor entrasse em seu processo, entrasse num sistema online onde já pudesse gerenciar o estoque, mas ela só gerenciava o estoque e emitia pedidos, né, emitia pedidos e faturas para entregar mais produtos e tal, porque ela permitiu, mas disse assim, ó, é só fralda, vocês não vão cuidar papel higiênico, vocês não vão cuidar pozinho de nenê, não, é só fralda, então eu dei um limite para o meu fornecedor, e deixei ele, por exemplo, não vou deixar lá, vamos supor, um outro fornecedor de um outro produto, né? Ah, mas ela abriu, sim, ela abriu, mas ela deu o limite até onde esse fornecedor poderia ir. Então, isso é ter fronteiras, né? Na nossa casa é a mesma coisa. Quando entra uma visita, a visita vai até onde a gente deixa ela ir, né? Ou vocês, qualquer visita que vão na sua casa, vocês deixam entrar no quarto de vocês, né? Uns se limitam na sala, outros, nossa, vão pernoitar lá, porque você permitiu. E aí nós temos a resiliência, que é a capacidade de superar o distúrbio provocado por um fenômeno. E aí até dei o exemplo da pandemia, né? Então, assim, foi um fenômeno externo, indesejado, mas aconteceu. E aí, vamos fazer o quê? Vamos chorar só? Chorar e chorar e pronto? Não. Como é que nós vamos reagir frente a isto? Né? Então, a gente pode observar que as empresas estão fazendo várias coisas para tentar se manter no mercado. Isso é a resiliência, e outras não, outras estão fechando as portas. Ah, não tem o que fazer, já demiti, que também é uma ação, né, dispensar funcionários para reduzir custos, né, mas não estão achando alternativas, enquanto outras estão. Né, então, esse poder de resiliência é maior. Ah, tem empresas que estão, em vez de estar costurando o uniforme, estão fazendo máscaras. Ah, mas isso não fatura o suficiente? Não sei, né? Então, a gente vê de tudo. Por um outro exemplo do que é ter ou não resiliência. Quando eu saio no mercado, eu estou sempre ouvindo, sondando e tal, porque isso faz parte da nossa característica como administradora, a gente precisa estar sempre correlacionando as coisas, né? E aí, eu estava lá num lugar e disse assim, pois é, fechou o estabelecimento tal. Disse, pois é, mas tu não soube? Eles queriam que abaixasse o aluguel, e o proprietário do espaço disse que não ia baixar nenhum centavo, e não ter que pagar do mesmo jeito que ele fez. Era um aluguel muito alto, 20 mil reais, fechou a loja, provavelmente vai abrir em outro lugar, mais barato. Aí eu estava numa loja de roupas lá, e daí a funcionária disse, não, o meu patrão já tentou negociar lá com o aluguel, mas o cara disse que não vai baixar nada,
que fica atrasado, mas depois ele recupera, e daí o meu patrão está pensando em fechar a loja, vai trocar. E aí? Esse proprietário, não sei se é o mesmo dos dois espaços, mas o que eu estou vendo é que tem gente, né, que tem lojas alugadas, espaços alugados, que não tem poder de resiliência. Não, é esse aqui. Então, o que adianta? Vamos supor, o de 20 mil. Ou tu renegocia e depois lá tu volta, ou ficar sem nada. O que é pior? Ficar sem nada, né? Mas olha o poder de resiliência. Um outro fato que pode acontecer, e que acontece, e já aconteceu aqui em Carazinho, pelo menos uma vez eu presenciei uma empresa crescendo, boa, tal, morreu o proprietário, a mulher, o marido e a esposa. E aí, faz o quê? O que a empresa vai fazer, né? Se ela se já tem essa questão da gestão do conhecimento, ela já estava preparando outras pessoas que pudessem tocar, né? Mas se não, ela foi vendida. Não tinha mais quem administrasse, não tinha um planejamento, não tinha uma organização. Bom, frente a uma situação assim, não, né, não tinha como fazer uma resiliência. Então vejam que isso acontece com a gente, né? Vamos supor, alguém adoece em casa. A gente não tem que se reestruturar para se manter, né? Às vezes até a alimentação tem que mudar, né? E aí você vai se adaptar. Ah, mas está todo mundo vivo, está todo mundo tocando e tal. Isso é resiliência. Agora alguém adoeceu, meu Deus do céu, tá tudo. E aí vai só descendo. Daí entra na entropia. Entenderam? Bom, ah, ainda na abordagem de sistemas, a gente tem a parte da tecnologia. A tecnologia influencia a administração, barbaridade. Meu Deus do céu. Gente, o que é, tanto na área de produção, quanto na área administrativa, o que é tu trabalhar com software? O que é tu trabalhar com computador no lugar da datilografia, fazer registro tudo manual, e agora você digita e o computador mesmo processa. Aí, mas o que isso influencia lá numa loja? Pode até não influenciar muito. Agora, tu ter uma lista de clientes no computador, cadastro do teu cliente no computador, e naquelas fichinhas que tu tem que procurar, tem uma diferença, né? Hoje, lojas pequenas, tu diz o teu sobrenome, papá, fulano de tal, no endereço tal, papá, continua o teu telefone assim, sim, 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 já sabe se tu é uma boa pagadora, já sabe qual é a média de compra, de consumo, já sabe que tipo de roupa que você compra, roupa ou qualquer outro objeto, né? Para poder até fazer um trabalho de marketing quando ela tiver intenção. Isso é tecnologia, a seu favor. E o administrador precisa entender isso, né? E aceitar isso. Para vocês até é uma coisa normal, mas para alguns, eu entrei faz uns 3 anos atrás, numa loja que, meu Deus do céu, eu não sei como é que ainda estava aberta, né? Tanto que não está mais aberta, né? Já estava na terceira geração e vendendo roupas ainda lá da primeira geração. Disse, mas, meu Deus do céu. Não, mas ainda tem gente. Mas olha, veja, eu vendo roupas para aquelas pessoas mais da zona rural, que tem aquele jeitinho, só que aquele jeitinho, a mamãe e o papai daquele jeitinho já foi. Ou você se adapta para essas gerações novas, né? Ou então está fadado a acabar. E é isso que acontece, né? E daí nós entramos também na influência da matemática, que está linkado a isso. Gente, a matemática para o administrador é tudo de bom. Mas é muito chato. Bom, o administrador que não gosta de matemática pode até não gostar, mas vai ter que trabalhar com matemática e vai ter que entender.
Como é que tu faz uma tomada de decisão sem analisar números, né? Como é que você analisa se você está indo bem ou não, se você não tem indicadores? Ele é fundamental. Daí está linkado com a tecnologia. Que hoje, quem é que não sabe trabalhar com uma planilha de Excel? Ah, professora, eu não gosto disso. Bom, pode não gostar, mas vai ter que aprender a usar. Vai ter que aprender a fazer. Administrador trabalha com planilha, administrador trabalha com números sempre, né? Ah, mas eu gosto de pessoas. Ótimo que tu gosta de pessoas, mas mesmo trabalhando com pessoas, tu tem que saber analisar os resultados que elas estão te trazendo, né? Não adianta só, vamos motivar, vamos motivar, vamos motivar. Qual é o resultado dessa motivação? O que está te trazendo? Porque senão a tua estratégia está errada. Vocês estão entendendo? Por exemplo, aqui, ó, eu dei um exemplo de turnover, né? Mas vamos lá, devolução de produto, de venda. Né? Eu estou até na teoria da contingência, a gente falou da Magazine Luiza. Mas vamos puxar a Magazine Luiza para esse também. Veja, se essa loja de Carazinho, analisando as lojas, comparando lojas da Magazine Luiza, que tem em tudo que é cidade. Aí diz o seguinte, aqui Carazinho, por exemplo, teve 5 devoluções, né? E a loja de Passo Fundo teve 15 devoluções, peças devolvidas, né? Máquina, enfim. Mas então Carazinho tá melhor, só devolveram 5, só teve 5 reclamações com devoluções. E Passo Fundo 15, imagina só, né? Tão ruim os caras lá. Será? Vamos transformar isso em percentual. Daí tu sabe que em Carazinho, naquele mês que deu 5 peças devolvidas, ela vendeu 1.000 peças. Bom, 5 peças de 1.000 representa 0,5%. Passo Fundo, que teve uma devolução de 15 peças, ela vendeu 15.000 peças. Um percentual de 0,16%. Então, qual é o maior percentual de devolução? Carazinho ou Passo Fundo? Carazinho teve 0,5%, Passo Fundo teve 0,16%. Passo Fundo foi mais eficiente. Estão entendendo? Isso é analisar dados. Por isso que é importante a matemática, por isso que é importante a estatística. A gente tem que ter esse hábito de estar comparando com si mesmo, consigo mesmo. Eu estou melhorando, quer dizer, a minha devolução foi de 5% nesse mês, eu quero uma devolução de 0,5%, no mês que vem eu quero 0,4%. Vocês têm que, não podem, lá no recebimento, analisar o produto, não pode estar quebrado, não pode estar lascado, não pode estar não sei o que, enfim. Aí se faz um trabalho em cima. Agora, se a gente não sabe, vai melhorar o quê? Não sabe o que melhorar. E aí, a importância também de trabalhar com percentual em vez de números absolutos, né? Tem gente que não sabe comparar percentual, gente. Tem que aprender. Números absolutos, ele é bom quando tu compara com outros números absolutos, mas senão ele pode dar um erro de interpretação. Certo, pessoal? Então, assim, a abordagem de sistemas, ela é bem ampla, mas eu queria abordar alguns itens, assim, que eu acho fundamentais vocês assimilarem bem, que faz parte da nossa vida diária, certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a teoria dos sistemas e tchau, até a próxima aula.